Eu fui uma menina muito reprimida na minha infância, porque eu sempre fui muito sincera, desde pequena. Eu entendia as coisas que a minha mãe falava de modo muito literal. Então minha mãe falou, não pode mentir, porque senão o papai do céu vai te castigar e você vai pro inferno. Meu, como eu morria de medo do diabo e do inferno, eu não vou mentir, porque senão imagina, o que vai acontecer comigo? Eu acreditei. E aí, eu sempre fui muito sincera. Então, sincera do tipo, ganhar um presente da minha madrinha. E eu era criança, eu queria brinquedo, não queria roupa. Então, quando ela vinha com roupa, eu falava, não gostei. Gostou? Não. Punk, é pra você? Falando pra minha irmã. Tó, pode ficar pra você. Assim, na cara da pessoa. Então, lá atrás, eu tinha, né? A criança, ela já vem com essa espontaneidade. Então, eu acho que a gente não deveria perder. Eu acho que a gente deveria construir uma sociedade onde possamos ser nós mesmos 100% do tempo, né? Mas a gente não tá preparado para isso ainda. Aliás, vocês, não eu, né? Sou neurodivergente, então. O mundo, ele é neurotípico, né? E a gente, que é neurodivergente, tem que se adequar a vocês, mas deveria ser o contrário. Ainda mais sendo mulher, né? Então, assim, você sendo mulher, quantas vezes você foi silenciada, calada, invalidada, submetida, subjugada. E o mais foda, por outras mulheres. Porque essa minha invalidação, ela começou muito mais por parte da minha mãe e da minha irmã do que do meu próprio pai. Né? Ele nem se metia, assim, na criação. Ao contrário, meu pai, lá quando eu era pequena, eu lembro que muito quando eu tava ali naquele momento de, meu, não quero. A minha mãe falava que eu tinha que cumprimentar alguém, ou ser gentil, educada, e eu, sabe, pra mim não fazia sentido, porque eu não gostava da pessoa. E aí o meu pai, nesse momento, ele vinha, não, deixa ela. E me tirava dali pra eu não ter que ser forçada a fazer algo que eu não queria. Porque eu não gostava da pessoa. Então as máscaras, elas começam ali na infância, né? Tipo, eu queria que minha mãe me aceitasse. Então o que eu tinha que fazer pra ela me aceitar? Eu tinha que ser boazinha. Aí fodeu, porque eu nunca consegui ser. E eu tentei me encaixar. Aí a gente vê uma sociedade patriarcal, onde as mulheres elas estão morrendo o tempo todo, né? A gente tá vendo aí um monte de atrocidade acontecendo, porque tá sendo veiculado agora, né, minha gente? Porque a mulher, ela morre desde que o mundo é mundo, né? Ela tá sendo massacrada e a gente tá falando disso agora. Ah, porque agora tá aparecendo. Porra, vai tomar no cu. Enfim, é uma pauta que tem que ser discutida porque a gente precisa ter voz. Mas você precisa falar, nem que seja na base do grito. Eu adoeci muito porque essa falta de inadequação, essa falta de pertença, essa falta de lugar, então eu tinha que me adequar para eu ser aceita, para eu ser validada. Aí começa a doença. Porque a gente acha que a gente não pode sentir, porque a gente acha que é isso, que é aquilo, e aí o outro, se a gente for a gente mesmo, o outro não vai gostar da gente, então vamos mascarar, vamos fingir. E aí a vida vai cobrar, né? Ai, o índice de câncer subiu muito. Por quê? Porque mágoa, né? De mágoa, de emoções não digeridas, de não deixar as emoções passar, porque a gente tem que estar o tempo inteiro bonita, gostosa, cheirosa, depilada e pronta pra servir. Ai, vai tomar no cu de novo, gente. Então, assim, falem, minhas queridas. Falem com as suas amigas. Falem com pessoas que te enxergam. E assim, quando eu falo da invalidação de outras mulheres, e não é porque elas são filhas da puta. Minha mãe não era uma filha da puta, nem minha irmã uma filha da puta. Mas no sentido de ter aprendido, porque o machismo, ele é estrutural também, né? A gente, mulher, aprende a ser machista, né? Dessa coisa da disputa, que tanto falam, que nunca fez sentido pra mim, eu nunca participei disso. Então, assim, se escutem, o falar, ele é terapêutico no sentido de curar mesmo, né? A minha primeira terapeuta falava muito sobre isso, né? A terapia da fala, o quanto falar é importante e o quanto o não falar adoece. Porque se você não fala, seu corpo fala, e fala como? Através de doença, que é da somatização. Psicossomática fica para um outro vídeo. Então, assim, vamos parar de morrer dentro das nossas próprias casas, às vezes não de modo tão grotesco como tem acontecido, tantos feminicídios por aí, mas no sentido de tanto ser subjugada, de tanto ser invalidada, de tanto ser silenciada, a gente vai minando e vai morrendo e vai perdendo brilho. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa olhar para essas outras mulheres com o mesmo olhar que a gente gostaria que alguém nos olhasse. E falar, mano, eu tenho que ser referência, eu consegui, eu tô me curando, então vem comigo, né? Vamos juntar, é possível. Eu também já tive relacionamento tóxico, né?
desenvolvi alcoolismo, né? Eu sou alcoólica. Tem várias nuances por detrás aí, né? Que a gente vê tantas mulheres passando sem saber que há como ser mais leve e ter saúde, relações saudáveis, mas aos poucos também, né? Porque a gente fala muito, ela, olha, tá gostando de apanhar, né? Uma mulher que sofre agressões físicas, você não sabe o que tá por detrás, né? A gente tem que parar de julgar. Então, assim, pare de silenciar as meninas. Você, mulher, pare de silenciar outras mulheres. Ao contrário, acolha, né? Faça com elas o que você gostaria que fizessem com você, caso você estivesse naquele lugar, né? Que é o meu norte. Como que eu gostaria de ser tratada nessa situação? E aí eu devolvo, não é porque a gente é espelho. Como a gente trata, é como a gente vai receber. Dar e receber é a mesma coisa. Então, assim, eu fui muito reprimida e hoje eu trago de volta a minha espontaneidade, a minha autenticidade. E mesmo assim isso ainda choca. Porque eu sou uma mulher que pensa, porque eu sou uma mulher que fala, que se posiciona. Quando eu quero também, porque nem sempre eu quero. Mas saber se colocar, se apropriar, se empoderar, de saber o seu lugar. E eu sou luz e sombra, mas não é porque eu sou sombra que você vai me tratar como sombra, sabe? E ser a sua melhor amiga para ter esse norte, né? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Você tem que ser a sua própria referência. Então, qual é a qualidade do amor que você está se dando? Porque tem que ser você primeiro. Então, assim, antes de querer que o outro te ouça, você tá se ouvindo? Eu fui muito reprimida e eu aprendi a me reprimir. E ao longo da vida eu vim fazendo isso comigo, então eu tive que desaprender para aprender de novo. E hoje eu falo, mas a pessoa não gostou do que eu falei. Aí ela que lute, ela que vai tratar isso na terapia dela, porque eu tô tratando as minhas coisas na minha. Cada um com os seus BO. Não tô falando pra ser mal educado, pra ser invasivo, pra ser indelicado, grosseiro e chegar com os dois. Não, mas se você tiver espaço de fala e você quiser também ter esse espaço de fala, contanto que, né, a educação e o respeito venha junto, se posiciona. Você não tá fazendo mal pra ninguém? É o que eu sempre falo, que é a frase do ano. Se for pra desagradar alguém, que seja sempre o outro e nunca você. Então não deixa ninguém te dizer qual lugar você deve ocupar, o que você deve falar, como você deve se portar, se sua gargalhada é alta, se você é emocionada, se você é intensa demais, se você sente demais. Não deixa ninguém apontar isso como se fosse um defeito, porque é isso que faz você ser inteira. Luz e sombra sempre. Mas é você que precisa saber se defender, né? Então, laroie. E fala. Não adoeça se calando. Coloca a sua voz no mundo.